Eu peço que os irmãos abram as Escrituras e na carta de Timóteo, capítulo 6. Antes de nós iniciarmos a exposição das Escrituras, eu quero trazer para vocês, irmãos, um breve ensejo do que se trata a carta de Timóteo. Eu sei que a maioria de vocês já ouviu, já sabe a introdução de carta a Timóteo, a primeira carta, mas eu quero trazer para que a gente possa entender o texto de hoje. Então, é uma carta escrita por Paulo, ex-perseguidor do cristianismo, que se converte no caminho de Damasco, como acho que a maioria conhece essa história, e passa então a ser um prosélito, um discípulo, e fazer prosélitos, fazer discípulos. Então ele é um dos mentores da vida de Timóteo. Paulo vai à igreja da Macedônia, lá por volta dos anos 62 a 64, depois de Cristo, e ele precisava chegar à igreja de Éfeso, mas não conseguiu chegar, e deixou Timóteo ir à frente. Vai, Timóteo, depois eu vou. Mas a igreja de Macedônia me parecia ser um pouquinho complicada, ao ponto de ele ter que permanecer mais tempo na Macedônia. Então, ele escreve a Timóteo, que está na igreja de Éfeso, uma carta para orientar Timóteo a como combater as falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas em Éfeso. Falsos mestres tinham invadido a igreja e começado a pregar um falso evangelho. E a carta de Timóteo, então, ela se baseia na orientação a Timóteo, encorajando ele a combater as heresias. E fala desses falsos profetas, que eles procuravam coisas triviais, como dinheiro, como ensinavam que as pessoas precisavam ainda respeitar a lei de Moisés para ter a salvação, como a gente tem visto em Gálatas. Alguns erros doutrinários, e eles precisavam ser, então, corrigidos. Então, quem é Timóteo? Timóteo é filho ele nasceu em Listra, foi convertido pelo testemunho da sua mãe e da sua avó. Ele é filho de Eunice, a sua avó era Loite, e o seu pai era grego, então ele tinha o conhecimento da filosofia helênica, ele tinha o conhecimento do grego. Ele acaba sendo convertido e vai estudar com Paulo. Paulo não é o pai da fé, no sentido de que pregou para que ele se convertesse, mas Paulo é o pai da fé, porque todo o estudo de Timóteo acontece com Paulo. E ele foi, então, Timóteo, designado para ir à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ficava numa cidade, a igreja em Éfeso ficava na cidade de Éfeso, onde tinha o grande templo à deusa Diana, onde havia muita idolatria e a mistura de outras religiões, tanto com o judaísmo e com o embrião, vamos dizer assim, do cristianismo que lá estava na igreja de Éfeso. Dado esse preâmbulo, nós então entendemos o objetivo da carta e podemos expô-la. Antes de nós fazermos a leitura, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, fala ao teu povo, Deus, mesmo com a minha falta de saber, com as minhas limitações. Pai, que eu não estrague a tua palavra. Seja o Senhor falando as tuas verdades ao teu povo. Me usa, apesar de mim. Pai, prepara os corações, derrama boa semente, e Pai, faça também ela frutificar, 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000, conforme a tua benignidade. Pai, que possamos sempre lembrar que o texto que vamos abrir agora é um texto santo, pois remete a um Deus santo, um Deus separado de tudo que há na criação, e ao mesmo tempo um Deus que se importa com a criação. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler, e hoje vamos terminar a carta de Timóteo. Então,
nós vamos ler lá no capítulo 6, do verso 11 em diante. Acompanhe comigo a leitura das Escrituras. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizesse boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a qual o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Aí ele trata um segundo tema. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. E tu, Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amém. Então, nós vamos fazer como de costume, só explicando aos visitantes. Aqui na igreja nós temos o costume da pregação expositiva, em que nós expomos o texto, palavra por palavra, entendemos o que ele quis dizer, e nós fazemos isso de forma sistemática, vamos lendo o livro inteiro. Eu estava expondo o livro de Timóteo, que hoje terminamos, estamos estudando Gálatas com o pastor, e por semana após semana vamos expondo as Escrituras, para que ela trabalhe em nós, para que não seja a palavra de homem, mas sim a palavra de Deus. A pregação de hoje, se pudesse ter um título, seria O Homem de Deus e Suas Incumbências. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos ao texto no verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, constância e a mansidão. Esse título, Homem de Deus, é um título que muitas vezes nós usamos. Esse é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Aqui a palavra é antropos, no grego. Então essa palavra não significa homem no sentido de macho ou fêmea, está falando de humanidade, né? No caso, um homem de Deus, pode então existir a mulher de Deus. Aqui não está fazendo acepção de sexo. Enfim, mas essa palavra nas Escrituras não se encontra muitas vezes. Ela é usada para além de Timóteo no Velho Testamento para Davi, Moisés, Elias, Saul, Eliseu e mais 3 profetas anônimos, cujos nomes não são revelados. Nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 33, verso 1. Esta, porém, é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Homens de Deus, homens piedosos, homens que querem seguir a Deus e que nós vamos usar isso como título da nossa mensagem, porque Deus nos convida a sermos homens e mulheres de Deus. E homem de Deus, se levarmos no Velho Testamento, então Davi, Moisés, todos esses eram homens ligados a pregar, espalhar uma boa notícia,
a notícia da história de Deus, né? Profecias. E eles eram homens combatidos por seus contemporâneos. Se vocês notarem, Elias, Eliseu, Moisés, Davi. E isso também trazido a Timóteo, nos traz então o antagonismo que Timóteo tinha com relação aos falsos mestres. Os falsos mestres não eram homens de Deus. Assim como Davi, Elias, Eliseu, Moisés estavam antagonizados pelos seus pares pares contemporâneos, Timóteo estava antagonizando os falsos mestres. E mostra esse termo homem de Deus tem uma característica muito interessante, no sentido prático. Uma característica negativa e uma característica positiva. Como assim negativa e positiva? A gente vai ver no texto dois grandes verbos no imperativo, quer dizer, temos mais, mas temos dois verbos no imperativo principais: foge e segue. Então, o homem de Deus, ele tem por essência fugir de algo e ir em direção a algo. Então, vamos lá, lendo o texto, o que foge? Foge destas coisas. Quais destas? Porque ele está se referindo ao capítulo anterior, os versos anteriores. Qual? Lembra que os falsos mestres, eles queriam lucro? Achavam que o evangelho era fonte de lucro? Que eles pregavam falsas doutrinas? Eles pregavam que o amor de Deus não era universal? Que no sentido de que Deus havia ainda a necessidade de se cumprir mandamentos para a salvação. Então, foge dessas coisas. Foge do falso evangelho, dos falatórios, do amor ao dinheiro. Lembra que Timóteo falou no capítulo anterior, no capítulo 5, que essas falsas doutrinas são doutrinas de demônios. Então, foge da falsa doutrina e segue, vai em direção à justiça, piedade, fé, amor, a constância. Aqui não se trata apenas de fugir, deixar de fazer algo. Quer ser um homem de Deus, não adianta de nada, eu não jogo, eu não bebo, eu não minto. Não é, o homem de Deus, ele não tem somente essas características negativas. Ele tem as características positivas. Qual? Ele busca as virtudes que Jesus Cristo demonstrou: amor, fé, mansidão. Aqui essa lista, ela não é completa, ela não compõe aqui é só isso que devemos ter. Não, ela não é no sentido assim, coloca uma palavra, cumpra aquilo e faça um checklist. Mais uma outra frase, eu faço um checklist. Não é uma ideia de cumprir regras. Nós não somos legalistas, as escrituras não demonstram isso. Nós não vivemos cumprindo regras, nós vivemos com o coração voltado para aquele que nos salvou. Então, portanto, vivemos imitando a Cristo, vivemos buscando aquilo que Cristo nos ensinou, mas não com um coração de cumprir regras, mas um coração de humildade, de humilhação, e entendendo que Ele coloca em nós a força para seguir este caminho, e isso não vem de nós necessariamente, não é uma coisa, mérito nosso, é mérito do Senhor. Ele nos dá essa força e nos ensina ao caminho que devemos tomar. E essa lista, ela também traz características que são antagônicas aos falsos mestres, que é do qual se retrata a carta. Por exemplo, os falsos mestres tinham falas vazias. Isso antagoniza com a piedade. O que é a piedade? É a vida com Deus. De nada adianta falar sem ter a vida conforme aquilo que você fala. Não adianta só ter ortodoxia, ou seja, a correta doutrina das Escrituras, mas é necessária a ortopraxia, ou seja,
agir conforme a sã doutrina de Deus. E então, vá em direção à piedade. Por quê? Porque os falsos mestres tinham falas vazias. Quando ele fala fé e o amor, ele está falando isso antagoniza os falsos mestres, porque a fé dos falsos mestres e o amor estava voltado ao dinheiro, os bens dessa terra. E nesse mesmo texto, que lemos lá no capítulo 5 e no início do capítulo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, aqui o texto está mostrando, nessa lista, o antagonismo com relação aos falsos mestres. Mas, ao mesmo tempo, um chamado universal do homem de Deus. Quais as características do homem de Deus? Características negativas, ok? Nós deixamos de fazer algo que desagrada ao nosso Deus, sim. Mas por quê? Porque em nós há infundido em nós, através do Espírito Santo, o desejo, a vontade, o anseio de fazer aquilo que agrada ao nosso Pai. Amém? Verso 12. Verso 12 nos diz: combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. Aqui o texto combate o bom combate. Essa comparação advém de duas vertentes, da vertente militar e da vertente esportiva. Esse combate, o bom combate, significa um combate com disciplina, com um combate com perseverança. A gente vê, por exemplo, em 2 Timóteo 4,7, Paulo falando: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está aqui mostrando que a vida de fé e piedosa com Deus, ela é também uma luta, um combate, uma disciplina, uma luta contrária ao nosso pecado, que sempre quer voltar a aparecer, uma luta contra o Satanás e uma luta contra os males desse século. Só que o interessante é a característica desse combate. Quando ele coloca ali a palavra bom, um combate, se formos ver no grego, ele está querendo falar de algo formoso, belo e inspirador. Então esse combate que exige disciplina, que exige força, que é contrário ao pecado, a Satanás e às artimanhas desse mundo, ele também é um combate que vale a pena combater, porque ele é belo, formoso e inspirador, porque é um combate no qual nós não combatemos sozinhos, nós combatemos ao lado do nosso Senhor. E aquele que tem o coração, o homem de Deus, que tem o coração redimido, que entende que deveria ter morrido e que pela morte vicária, ou seja, a morte substitutiva de Jesus Cristo, teve derramou o seu sangue para nos comprar do pecado. Aquela pessoa que tem isso em mente, consegue viver uma vida em gratidão a Deus, entendendo que o combate é bom, que vale a pena combater, e que não vale a pena se entregar para esse mundo, para os prazeres da carne, para Satanás e para o pecado que habita em nós. Porque nós entendemos aonde deveríamos estar, quem deveríamos... Eu sempre costumo dizer, pergunto: André, quem você seria se não fosse Jesus? Eu seria aquele bêbado que estaria jogado numa valeta, quase me afogando no vômito, com um cachorro lambendo minha boca. Ou seja, nós temos que ter essa compreensão de que nós não seríamos nada sem Jesus. E tendo essa compreensão real, nos faz lutar de forma, entendendo que o combate é bom. Amém? Tome posse da vida eterna. A vida eterna, ela tem um aspecto inicial aqui. Lembra? É o já e ainda não. A vida eterna é já, mas ainda não. Ela é já porque a partir do momento que a pessoa se converte, que ela recebe Cristo no seu coração, ela é selada com o Espírito Santo, ela já está com o seu nome escrito no livro da vida, ela vai viver a eternidade com Deus. Porém, a vida eterna ela está inaugurada aqui,
mas ela vai se completar com a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, nós, ao mesmo tempo, temos que ter em mente que a vida começa aqui, a vida nova começa aqui, e ao mesmo tempo que estamos aqui, ela se completa no futuro. Então, nós podemos já ter uma vida diferente, nós podemos já desfrutarmos daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, porém com a mente sempre de que isso tudo vai ser contemplado, vai ser absorvido, e tudo isso nós vamos poder viver em plenitude na volta do nosso Senhor Jesus. Eu costumo dizer que o cristão, ele é um peregrino numa terra pagã. O que é um peregrino? Quando nós vemos alguém de bombacha, de chapéu, de lenço vermelho, falando de uma forma diferente, a gente sabe que pela forma de falar, pela forma de se vestir, pela forma de agir, esse é um gaúcho. Ou, por exemplo, se ele vem com um chapeuzinho de cearense, pescocinho mais curto, mais baixinho, falando diferente, falando do baião, me parece que esse é um cearense, pela comida típica que ele come. E nós, o que o mundo olha quando olha a gente? A forma de a gente se vestir, a forma de a gente agir, a forma de a gente falar. Nós somos alguém da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, do Nordeste? Não, somos dos céus. Ao mesmo tempo que estamos aqui, mas nós somos da cidade celestial. Nós não podemos perder isso em mente, que começamos aqui, mas nós somos peregrinos nessa terra. Nosso reino não é desse mundo. Olha o que fala em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se você veio até Cristo, você tinha a mania de mentir, se você era ladrão, ou se você tinha problemas sérios de caráter, ou se você tinha outros problemas, no sentido, isso tudo ficou para trás. Óbvio, nós ainda temos que pagar, se um dia cometemos um crime, mesmo que a gente veio para Jesus, a gente tem que pagar na justiça dos homens, isso é óbvio, não estou falando disso, mas Deus esquece tudo, faz tudo novo. Em Cristo nós somos nova criatura, nós temos uma nova história. Se a tua história foi de abuso sexual, se a tua história foi de morte, de perseguição, de droga, de qualquer coisa, em Cristo somos nova criatura. Tudo ficou para trás e foi feito novo. E tenho certeza que Deus se alegra quando nós já começamos a viver essa nova vida, até porque é natural, se alguém nasce de novo, no sentido cristão, ele vai viver essa nova vida, e vai viver com os olhos na eternidade. Aqui, vamos viver aqui, mas com os olhos na eternidade. Como eu disse, o objetivo da vida cristã é sempre no futuro. Olha Filipenses 3, de 12 a 14. Não que eu já tenha tido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo falando aos Filipenses. E olha que legal, essa vida eterna que fostes chamados. Nós, olhando sinceramente para nós, entendemos que nós somos pecadores. E entendemos que Deus é santo. E como haver essa conexão entre um Deus santo e um povo pecador? É preciso o sacrifício de Jesus. Mas mesmo assim, por como enxergar esse sacrifício de forma salvadora, como realmente contemplar e compreender e viver diferente. Por mais que nós possamos nos esforçar, há um chamado de Deus. Deus chama os seus. Vim para os que estão perdidos, vim para as ovelhas da casa de meu Pai, Jesus falando. Então Deus, Ele chama os seus à fé.
da sua soberana bondade, com a sua benevolência, conforme lhe apraz, Deus chama a fé aos seus filhos. Isso é a doutrina do chamamento eficaz. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, Paulo lembrando a Timóteo, ao qual foi chamado. Isso não é mérito seu. Tudo bem, você aceitou o chamado, mas o chamado, quando Deus nos desescama os olhos, nós enxergamos Deus, aí não tem como voltar atrás, porque Deus ilumina o coração do ser humano, e isso causa no ser humano uma resposta, que é a fé, e esse chamamento maravilhoso, que de certa forma tem um pouquinho de mistério, né? Porque nós não conseguimos explicar de forma extremamente detalhada, mas de uma forma sabemos que Deus nos chamou, e isso é maravilhoso. Isso não vem de nós, porque se dependesse de eu escolher Deus por mim mesmo, eu nunca o escolheria. Há um chamado de Deus para nossas vidas. E olha, de que fizestes boa confissão perante muita testemunha, isso está se falando provavelmente ao batismo de Timóteo. Lembra de Deus, lembra do teu testemunho, lembra do batismo, lembra daquilo que você confessou diante da população, diante do povo. Lembrem que por isso que é bom por isso que o batismo é precedido pela profissão de fé, pela profissão de fé, em que a pessoa diz: eu creio em Jesus Cristo, o qual é 100% Deus, 100% homem, veio à terra, nasceu de mulher, se fez carne, habitou entre nós, morreu por mim, morreu lá na cruz pelos meus pecados, e derramou o seu sangue, ressuscitou no terceiro dia. Por quê? Para que nós tenhamos aquilo vivo, a boa confissão. E aí, diante da confissão pública, podemos executar o batismo. Por isso que, numa igreja batista, nós não batizamos crianças, porque elas não têm esse discernimento de fazer a profissão de fé. E o interessante disso é que, também de que fizesse essa confissão perante muitas testemunhas, batismo, ou talvez até algum outro evento em que ele tenha dado a confissão. Eu concordo com o comentarista da Bíblia de Estudo de Genebra, que diz: a boa confissão de que alguém chegou à fé em Cristo leva naturalmente ao bom combate de buscar uma vida com fidelidade a Ele, Cristo Jesus. Amém? Verso 13 nas Escrituras. Exorto-te perante Deus que preserve a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Aqui, a confissão de Jesus diante de Pôncio Pilatos pode se retratar a duas coisas. Primeiro ao que Jesus disse, Mateus 27:11. Jesus foi posto diante do governador e esse lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu ele: tu o dizes. Como também pode se referir ao testemunho da vida de Jesus. A confissão de Jesus no sentido do seu testemunho de vida. No verso 14, nós lemos que guardemos o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo está remontando ao verso 11, do que ele deve guardar, o que ele deve abster-se, mas aqui falando daquilo que ele deve guardar, do verdadeiro evangelho. O mandato de ide e pregai o evangelho a toda criatura, do evangelho verdadeiro de Jesus, que se opõe ao evangelho dos falsos mestres. E quando nós falamos falsos mestres, nós não podemos apenas pensar que naquela época existiam falsos mestres. Hoje, se você ligar a televisão, você vai ver gente abençoando água, você vai ver gente vendendo terreno no céu,
você vai ver gente falando que você deve ser rico, vai ver gente por causa de Deus, você vai ver gente cometendo as mais perversas heresias em nome de Deus. Existem outros que são mais famosos, que eu faço questão de citar porque são os da moda, David Leonardo e Pablo Marçal, que fazem de Deus um produto a ser vendido, o qual ele está em um mercado, ou como um atendente de mercado, ao qual você chega diante de Deus e diz, me dá aquilo, outro. Não, eu quero te dar aquele, meu filho. Não, Deus, eu não quero. Eu quero aquele outro. Eu não posso ter isso na minha vida. Pois bem, falsos mestres, que hoje estão nos nossos celulares, que hoje estão no YouTube, que hoje estão nos ensinando coisas que são avessa às Escrituras. Falsos profetas que acaba, até teve um que acabou de perder um jatinho de milhões de reais. Imagina que parte tem um pregador de milhões de reais com um pobre marceneiro de Nazaré. Que parte temos? Então não se iludam, os falsos mestres estão em todos os lugares, e as Escrituras nos mostram como separar eles dos que pregam o verdadeiro Evangelho, dos homens de Deus. Guarde o mandato imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus. Veja, isso significa guarde, faça, haja como um homem de Deus até a volta, a segunda vinda de Cristo. Olha o que diz Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que sempre lembrar até quando devemos lutar esse bom combate, até a volta de Cristo. Para alguns, não vamos ver Cristo voltar, porque nós vamos morrer antes, ou quando Jesus voltar. E no verso 15, nós temos um preâmbulo do que vem depois. A qual em épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu vou dividir no verso a parte A da parte B. A parte A nos diz, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelado Jesus Cristo. A volta de Cristo vai ser revelado na época de Deus. Se alguém hoje afirmar para você que Jesus vai voltar em tal data, pode abnegar. Isso é anátema, porque as Escrituras não diz uma data específica. Agora Deus tem a plenitude dos tempos. Veja, quando Jesus nasceu, olha como Deus cria e faz as coisas da melhor forma possível. Pela primeira vez na história da humanidade, a Europa e a África estavam vivendo o mesmo império, o Império Romano. Nós tínhamos ruas que davam para todos os lugares do império. Lembra? Todas as estradas levam a Roma, Tem um ditado. Então nós tínhamos estradas em todo o império. Nós tínhamos uma língua universal, que era o latim, duas na verdade, o latim e o grego. Nós tínhamos um lugar específico, uma região geográfica, onde africanos passavam, egípcios passavam, europeus passavam, e esse local geográfico chama Israel. Nós tínhamos um povo escolhido por Deus que esperava o Messias. Era o povo de Israel. E outros povos no Oriente, como nós vimos os magos do Oriente, que não são reis, são astrônomos. Os astrônomos do Oriente, e que não são 3, a Bíblia não fala o número deles. Porém, a gente acha que são 3 por causa dos 3 presentes. Enfim, olha como Deus organizou tudo na plenitude dos tempos para o nascimento de Cristo. Você já imaginou, por exemplo, se Moisés viveu no Egito, muito, a sua vida inteira. Ele era criança quando foi para o Egito, vocês lembram? Foi botado dentro de um cesto, foi num rio. Você imaginou se Moisés escrevesse os 5 primeiros livros da Bíblia em egípcio? Nós ficaríamos sem conhecer as Escrituras. Até Chapolion,
quando um general francês que traduziu do egípcio para o grego os hieróglifos egípcios, Deus, lá no início da história, no início da revelação, Ele fez da forma primordial, no tempo correto, colocou pessoas da forma correta, para que nós tivéssemos conhecimento da Escritura. Por que Moisés escreveria em hebraico? Moisés escreveu em hebraico e nós tivemos conhecimento das Escrituras. Depois, no momento do nascimento de Cristo, Deus prepara todo um ambiente para que as pessoas que ali estavam pudessem ir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Em pouco tempo, em 200, 400 anos, todo o Império Romano conhecia ou ouviu falar dos crentes. Mesmo que havia perseguição contra os crentes, contra os cristãos. Então também, na plenitude dos tempos, quando Deus assim quiser, Jesus vai voltar. Isso é amanhã? Não sei. Isso é hoje? Não sei. Mas na plenitude dos tempos. Deus não vai se atrasar. Deus não vai se atrasar. Agora o verso 15, ele também é o preâmbulo com o verso 16 de uma doxologia. O que é doxologia? Doxologia é a parte, enfim, das Escrituras, em que demonstra uma glorificação, normalmente dada a Deus, mas também alguns homens tiveram doxologia, isso é verdade, no sentido assim de louvor, não de adoração, né? Louvor e adoração somente a Deus, mas assim, mostrando alguns feitos de alguns seres humanos. Mas aqui, a doxologia, normalmente, ela é direcionada a Deus. Aí ensina louvor e adoração a Deus. E olha que interessante o que essa doxologia fala. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível e injavível, a qual, no verso 15, em sua época determinada, há de ser revelada pelo bendito e único, soberano Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, qual habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Essa doxologia, eu concordo com o comentarista da Bíblia, Thomas Nelson, que diz de forma muito genial, a visão de Paulo, a visão que Paulo tem do esplendor de Deus, não tem rival nas Escrituras. Ele enfatiza a transcendência, a singularidade, a onipotência, a eternidade, a excelência de Deus. Fundamental para a ética de Paulo é a sua visão de Deus. Esse primeiro texto que fala Rei dos Reis, Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ela é aplicada a Cristo lá em Apocalipse 19, 16. E é apenas aplicada a Deus no Velho Testamento. Apesar de que no Oriente Médio era comum falar Rei dos Reis para os reis pagãos. Mas para o judeu, essa expressão só foi usada para Deus. O que traz um paralelo fantástico. Porque só Jesus é, ao mesmo tempo que 100% homem, 100% Deus. Olha o que diz em Apocalipse: e no manto, e na sua coxa, e no manto, e na sua coxa, tem escrito este nome, falando de Jesus, do Cordeiro, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tem alguns ainda que querem dizer que Jesus não é Deus, ele só é humano. Aqui tem uma expressão, um paralelo correto e certeiro quanto à divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando fala Senhor dos senhores, é o único, ao qual não há outro nome da qual o homem deve ser salvo. Não há nenhum outro nome a receber adoração. Somente um é o Senhor dos senhores, o nosso Deus. Lembrando que o nosso Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém viu a glória completa de Deus, porque alguns homens tiveram alguns relances do que era Deus, mas a glória completa de Deus é impossível para que o ser humano veja. Para que o homem veja, ele precisa ser recoberto com um corpo glorificado, que é o que vai acontecer conosco. Recoberto não, né? Ele vai ser transformado num corpo glorificado. É o que vai acontecer conosco quando ressuscitarmos para o encontro com Deus. Ou na segunda vinda de Cristo, nós o veremos face a face. Até hoje, homens tiveram pequenas
partes de ver Deus, algumas teofanias, ou seja, alguns momentos em que Deus se mostrou ao ser humano, mas de leve, de raspão, porque se Deus mostrar a sua glória, o homem vira pó. Né? A gente vê, ninguém viu a Deus e o veremos face a face. A gente vê em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos face a face. Amém? Vamos ao verso 17, em que ele muda aqui de tema, ele vai exortar os ricos. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, em que nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Veja, Paulo não desabona a riqueza. Paulo não diz que é ruim ser rico. Assim como Jesus, quando diz aquela frase, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está aqui desabonando a riqueza, mas ele está falando, e aqui uma frase completa a outra, a Bíblia tem que ser lida como um todo, que o problema dos ricos é quando eles confiam nas suas riquezas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, as Escrituras nos dizem. O problema dos ricos é quando eles esquecem Deus. Eu vou dar um exemplo bobo, mas que podem nos ajudar. Antigamente, quando se vinha uma nuvem preta, as pessoas se ajoelhavam e oravam: Deus, nos livra de que venha uma tempestade tão grave que possa danificar nossa casa, que possa danificar nossa plantação, de que possa danificar nossas vidas. Hoje, quando vemos a mesma nuvem preta, a gente abre o iPhone e vai consultar se vai chover. Eu não estou dizendo que está errado consultar se vai chover ou não, o que vai chover. Mas a grande situação é nós termos a esperança, a nossa fé, a nossa vida voltada em coisas dessa terra. Por mais informação que podemos ter na ciência, por mais informação que possamos ter através de qualquer estudo filosófico, nada pode substituir a nossa confiança em Deus, nem os nossos recursos. O que nos dá paz não pode ser olhar o saldo da nossa conta. O que nos dá paz tem que ser o nosso Senhor Deus, o Espírito Santo, aquele que traz a paz. Jesus, saber quem somos, saber o que devemos fazer, é honrar a Deus, viver para a glória de Deus, é saber onde estaremos. Isso deve ser a nossa segurança e não o nosso saldo bancário. Até porque, se olharmos o nosso saldo bancário, vai ter desesperança, né? Para a maioria das pessoas. Né? Mas enfim, mas mesmo se fosse o contrário, a nossa esperança não pode estar lá. E isso é o problema das riquezas. Porque facilmente um rico tende a esquecer quem Deus é. E começa a confiar nas riquezas. E começa a confiar em si mesmo. Eu consegui, com o meu esforço. Um simples AVC pode me tirar tudo que eu estudei de medicina. Uma doença como Alzheimer. Um suicídio pode levar tudo que eu tenho. Qualquer coisa. Deus está na mão de... Tudo que eu tenho e sou vem da mão do Senhor. Tudo que nós somos e temos vem da mão do Senhor. Quando eu estava de madrugada lendo, estudando, quem passou pela faculdade sabe bem o que é isso. Está passando pela faculdade sabe bem o que é isso. Quem estava nos dando força? Quem nos acordou? Quem nos sustentou? Quem nos fez dormir? Quem nos controlou? No sentido não como marionetes, mas quem esteve conosco ao nosso lado? A cada página, a cada conhecimento. Quem um dia formou a planta do qual nós extraímos o medicamento que salva tantas vidas? Nosso Deus. Nada pode tirar dele a dependência, a esperança. Nem dinheiro, nem conhecimento, nem status, nem riqueza.
Eu costumo dizer, trazer uma anedota, e que é uma realidade histórica. Os imperadores romanos, mesmo no período da divinização do imperador, mas até na época antes da divinização do imperador, enfim, na época ainda que ele era considerado um representante de Deus ainda, ele contratava um escravo que ele tinha uma única função, que era ofender o imperador romano, mostrar que ele era humano, que ele era falho, que ele era burro, que ele era, enfim, vários adjetivos aí que você queira colocar. E ele era pago pelo Império Romano, para que ele não esquecesse de quem ele era, enfim. Óbvio que ele era pagão, muitos imperadores, para não dizer todos, não adoravam o verdadeiro Deus. Mas só que isso nos faz lembrar que mesmo o imperador, que teve o império inteiro, ele precisava ser lembrado. E eu volto também, num aspecto mais pastoral, dizer: não queira ser lembrado por Deus de quem você é. Quem é cristão de muito tempo sabe o que quer dizer essa frase. Quando de vez em quando nós queremos começar a sair do caminho, ou quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, e de repente Deus, da forma dele, nos chama e nos lembra de quem nós somos. Então, não há um desabono, sobre a riqueza. Deus criou as coisas aqui na terra para que nós também nos deleitássemos. Mas não no deleite substitutivo de Deus, mas no deleite para a glória de Deus. As boas férias, elas nos carregam, é verdade, mas elas não podem substituir o descanso que há no Senhor. O carro nos leva a todos os lugares, as coisas que temos, coisas que comemos, tudo isso. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Mas Deus nos permite desfrutar. Nós aqui estamos em vários casais, Deus escreveu um livro só falando do relacionamento conjugal, para ser desfrutado entre marido e mulher. Mas o sexo não pode substituir Deus, e nunca pode substituir o prazer que nós temos no Senhor. Mas deve ser feito para a honra e glória de Deus. Amém? E nós seguimos, olha o que diz o verso 18: para que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Bom, aqui o texto é muito claro, que devemos, como pessoas que temos, às vezes, e todos nós temos mais condição do que alguém, tá? Não há ninguém aqui na pobreza extrema. Devemos ser bondosos, dar, repartir, aliviar o sofrimento, estender, de alguma forma, o reino de Deus às pessoas, através do alívio de sofrimento. E olha o que o verso 19 diz: que acumulem para si mesmos tesouros, sólidos fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Veja, a vida eterna não depende das boas obras, não, mas aquele que é salvo é rico em boas obras, aquele que é salvo. Então, o verso aqui está dizendo, como saber se o rico é cristão, ou o rico, ou qualquer um de nós, como saber se a pessoa é um cristão, é um crente? Ele vive de acordo com o que Deus propõe, ele é rico em boas obras, e todos nós somos convocados a sermos ricos em boas obras. Essa é uma riqueza que Deus pede a todos, ricos em boas obras, em partilhar do pão, em ajudar a viúva, em socorrer o necessitado, visitar os encarcerados, dar de comer, dar de beber. Isso é real. Só que nós não podemos fazer isso com a mente de que isso nos traz benefício com Deus. Como eu disse, sempre a nossa visão é de já termos o reino inaugurado em nós. Nós temos uma nova vida e por isso fazemos boas obras. Nós não fazemos boas obras para termos uma vida nova em Deus. Por termos vida nova em Deus, nós fazemos boas obras. Amém? Verso 20, eu estou indo um pouco mais
estreito para podermos encaminhar ao final. E tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé, e a graça seja convosco. Então, o conselho final e a bênção apostólica nessa carta nos diz o que foi confiado. Guarde o que foi confiado, o verdadeiro evangelho, aquilo que você aprendeu conosco, aquilo que você aprendeu com seus pais, com sua mãe, com sua avó e comigo. Guarde o verdadeiro evangelho, evitando falatórios inúteis e profundo em contradições de saber. Os falsos mestres aí, eles sempre dizem, e isso pode ver que isso é legal, que hoje se repete, a Bíblia já orienta, eles sempre falam que eles têm um conhecimento, um saber diferente, algo, eu vou dar olha, isso aqui a Bíblia diz isso, esse conhecimento escuro, que estava escondido, sempre vai atrair os clickbaits, né? Que são frases para as pessoas clicarem lá no YouTube, vai estar conhecimento escondido nas Escrituras, conhecimento de não sei o quê. Nós temos uma religião, quer dizer, uma heresia do cristianismo, que se chama Espiritismo, que trata sempre de um conhecimento, que você precisa de um gnosis, de um conhecimento, porque ela advém dessa falsa doutrina chamada gnosticismo. Enfim, fuja dessas coisas, fuja, porque disso não tem validade nenhuma, isso não tem, evite esses falatórios inúteis, que são falsos, que criam contradições. Por exemplo, quando eu falei do Espiritismo, se nós podemos melhorar a nós mesmos para termos o reino dos céus, então, por que Jesus veio? Está entendendo a contradição? Outra, se Jesus ele é um espírito evoluído e ele não é Deus, como ele diz, ou de duas uma, ou Jesus é mentiroso ou Jesus era um louco. Você está entendendo que as falsas doutrinas, esses conhecimentos especiais, eles trazem muito mais problemas, eles trazem conflitos. Não, guarde a sua doutrina, guarde aquilo que é simples, aquilo que você aprendeu com o nosso Senhor. Paulo termina a carta falando novamente dos falsos mestres, que eles ensinam esse tipo de conhecimento gnóstico, que depois vai dar origem ao gnosticismo, e bem como os falsos ensinamentos, que ele combateu lá no verso 4 e no 31. E o interessante é que no verso 21 ele encerra com a graça seja convosco. Ele termina no plural e ele termina de forma abrupta, porque essa carta ela tinha uma urgência a ser escrita. O que estava acontecendo em Éfeso, o que a gente vê hoje acontecendo na internet, é muito grave. Desvia pessoas, leva pessoas à perdição. E ele não deu a bênção apostólica comum, que ele dá em outras cartas. Então ele já logo terminou e mandou. E ele termina essa carta com convosco ou com vocês, a depender da tradução, porque as duas traduções são válidas, porque ele queria que essa carta fosse lida na congregação. Lembra? A gente falou isso lá no início, na introdução da carta. Que essa carta não era uma carta somente direcionada a Timóteo, ela era direcionada a Timóteo, obviamente, mas para ser lida na congregação. Amém? Essa é a explicação das Escrituras. E o que isso tem a ver conosco hoje? Qual é a aplicação desse texto maravilhoso para nós? Até aí todos estão comigo? Tudo ok? Deu para entender um pouco mais sobre o texto? Nós vamos falar sobre o homem de Deus. Nós vamos falar sobre 3 apelos feitos nessa perícope, nesse pedacinho do texto, para com os homens de Deus. O apelo ético, um apelo existencial e um apelo escatológico. O que significa escatom? Final, últimas coisas. Apelo escatológico, mostrando sobre as últimas coisas. O apelo ético, e isso se aplica a nós, é a vida cristã. Como a vida cristã tem que ser vivida? Ela é vivida, sim, com uma certa abdicação,
mas ela é vivida com a parte positiva. Qual? A parte de procurar, guerrear, avançar, crer, ir de atrás, buscar a vida, as virtudes que Cristo nos ensinou. Então esse é o apelo ético. O novo nascimento que Deus nos ensina, que aqueles que são salvos, são nascidos de novo, a gente vê isso em João capítulo 1, quando se pergunta de nascer de novo, aqueles que são nascidos de novo, eles inauguram uma vida ética diferente. Não somente abdicando, porque isso é fácil, parar de fumar, parar de beber, parar de roubar, deveria nem ter, mas enfim, ser honesto, sabe, isso é fácil. Mas o centro não é o que se abandona, mas é para onde você está querendo ir. Por quê? Por que esse é o centro? Porque para haver uma abnegação, até você consegue, mas para você amar o plano de Deus, é necessário um coração novo. O nosso coração humano de pedra, ele não ama a Deus. A Bíblia diz, todos estão perdidos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, essa vontade, essa volia, essa volição, essa capacidade de ir em direção a Deus e ir diante da ética cristã, ela não é uma capacidade humana, ela é uma capacidade infundida no ser humano pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o chamado. Para você é um homem de Deus, você tem essa capacidade de amar aquilo que é de Deus. Esse é o apelo ético. O homem de Deus, o homem nascido de novo, ele tem brota nele esse amor pelas coisas de Deus. E volto a dizer, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer. A gente pode se esforçar, mas a gente não vai conseguir amar. A gente pode deixar, pode fazer, mas isso é legalismo. Se você está tentando lutar com a sua própria carne, lutando pela sua própria carne, não contra a sua carne, porque isso é uma luta que devemos ter, mas através dos teus esforços, da tua vida, só do teu conhecimento, só da tua força, se arrependa, peça ajuda a Deus. Peça que Ele venha e transforme o teu coração. Tire um coração de pedra e coloque um coração de carne, capaz de amar aquilo que Ele nos ordena, a ética cristã. O apelo existencial. Tome posse da vida eterna. Viva com o foco no futuro. Amados, tem uma música que eu acho fantástica, um hino, que é quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mas não é essa parte é o refrão para vocês lembrarem, mas a mansão celeste em que tu vais morar. Pessoas gastam seu tempo, tudo bem, é legal ter uma casa confortável, ok, mas gastam a vida, toda a sua força, energia, intelecto nas coisas daqui, e essas coisas vão passar. Nós temos exemplos aqui na nossa cidade. Eu sou de uma cidade vizinha em que o prefeito acabou de ser preso, e ele só esse mandato foi, segundo, eu não posso dizer nada, porque é segundo as notícias, 800 mil reais de roubo, e pum, sumiu. Mas mesmo que fosse honesto, aqui o ladrão e a ladrão rouba, a traça corrói. Nós não vivemos por aqui, nós somos peregrinos, indo ao lar celestial. Eu não estou dizendo que não devemos trabalhar, vocês sabem o que devemos fazer. Devemos estar aqui, mas com o olhar lá, no final, na vinda de Cristo. E isso, de certa forma, responde ao porquê vivemos. Se alguém perguntasse por que você vive, qual é o porquê Deus não nos retira dessa terra no momento da conversão, podia morrer na hora, e morreu, caiu duro. Por quê? Eu acho até, volto a dizer, privilegiado é o ladrão da cruz, né? Porque ele já se converteu e morreu. Mas por que Deus
não nos tira daqui. Já parou para pensar? Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, vivam para a glória de Deus. Quando nós dizemos assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Existe como o ser humano santificar mais o nome de Deus? Não. O que a oração do Pai Nosso está nos ensinando lá em Mateus capítulo 6, que nós devemos fazer o nome santo de Deus ser conhecido em todo lugar. Seja poucas vezes isso em palavras, mas seja isso na sua vida, na sua atitude. Faça Deus ser glorificado entre as nações através da sua atitude. Se você quer um motivo pelo qual viver, qual é o motivo do crente viver? Viver para a glória de Deus, fazer Deus ser conhecido através das nossas vidas, daquilo que fazemos, como trabalhamos, como pensamos, como falamos. Nós não somos perfeitos. Está aqui pessoas que trabalharam comigo, conhecem as minhas falhas e os meus pecados, mas conhecem também um coração que quer buscar a Deus, que se arrepende, que pede perdão. Nós aqui, ninguém aqui é santarrão. É proibida a entrada de pessoas santas, exceto Cristo, né, na igreja, porque é proibido. Se você acha que você é santo, você acha que você é perfeito, você não tem que vir para cá. Não quer dizer, não tem o que fazer aqui, porque para nós a primeira coisa é reconhecer que somos pecadores e que necessitamos de Deus. E Deus nos justifica. E, portanto, aí sim podemos viver as obras que Deus desenhou para nós. Esse é o chamado apelo existencial. Muitas pessoas pagam milhões ou milhares de reais em psicólogos que devemos consultar, é óbvio, em psiquiatras que devemos ir, é verdade, mas porque falta a eles o apelo existencial. Por que você vive? Por que você vive? És tu um homem de Deus ou uma mulher de Deus? E um apelo escatológico, escatom, as últimas coisas, o final. Quais são as bases daquilo pelo qual fazemos as coisas? Diante de quem nós estamos? Quem é o nosso Deus? Lembrem, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Consumador dos séculos, o Alfa e o Ômega. É diante dele que nós devemos levar a nossa vida até a volta de Cristo. Cristo vai vir, Cristo vai voltar. Beleza, nós temos então um apelo ético, nós sabemos o que devemos fazer, por que devemos existir, por que existimos, para onde existimos, mas para onde vamos? Aonde está a nossa meta? A volta de Cristo. Jesus voltará. Irmãos, pessoas do mundo inteiro estarão de joelho diante de Deus, uns com os joelhos quebrados à força e outros por amor a Deus. Qual lado você vai estar? Não adianta. Hitler, por mais que abnegou, um dia ele estará de joelho diante de Deus respondendo a forma como ele viveu. Tudo bem, nós diante de Deus somos culpados, mas a nossa culpa foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. E termos a ideia de que Jesus voltará, essa terra não vai viver para sempre, o mundo vai acabar um dia, mas não vai acabar com guerra nuclear, não vai acabar com tsunami, não vai acabar dessa forma, porque a Bíblia não nos ensina assim. Haverá catástrofes? Haverá sinais da natureza? Haverá guerras, rumores de guerras, mas tudo isso é o princípio do fim. Jesus voltará. E chegaremos um dia em que o céu se rasgará, as trombetas tocarão, e o Santo dos Santos vai vir nos buscar. Existe um hino que é maravilhoso, que diz: quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. É possível hoje você afirmar, com base naquilo que você ouviu hoje, de que você estará no dia na chamada,
quando o dia muito glorioso amanhecer, quando o dia a trombeta lá do céu irá tocar, quando o dia muito formoso acontecer, quando se fizer chamada, lá estaremos. Você é um homem ou uma mulher de Deus, ainda há salvação, ainda há tempo para que nós nos tornemos homens e mulheres de Deus. E eu quero trazer alguns textos que nos dão a certeza de tudo isso, como um fechamento, como Salmos nos diz em Salmo 1, versos 2 a 3. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, nas águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. 1 João 3,3. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Salmo 39,7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar, minha esperança está em Ti. Lembremos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado por amor e pela perseverança, proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai, nós nos achegamos diante do Senhor que é santo, sabendo, Deus, que assim podemos, por conta daquilo que Teu Filho fez. O Senhor Deus, o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e por isso nos achegamos a Ti. Pai, sondando de forma completa os nossos corações. Pai, transforma-nos, Deus. Faz-nos homens e mulheres de Deus. Perdoa os nossos pecados. Nos conduz à vida eterna, Pai. Seja feita a Tua vontade. Senhor, nós Te pedimos, a começar por mim, Deus, transforma os nossos corações. Pai, nos faz cada vez mais sérios e santos como o Senhor é, Deus. Pai, que possamos sempre, Deus, ter em mente que nós somos peregrinos nessa terra, porque somos cidadãos dos céus. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos virá buscar e que o Senhor nos transformará. Pai, que possamos ver assim o Senhor face a face. Nos dá, Deus, desde já o poder de saborear essa vida nova, Deus, podendo viver para a Tua honra e para a Tua glória. Não, Deus, como meros fazem aquilo, não faz aquilo outro, mas com o amor para com a Tua ética, para com os Teus mandamentos, para aquilo que o Senhor é, para aquilo que o Senhor, como Santo dos Santos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, aquilo que o Senhor é, Deus, que possamos sempre lembrar, Deus, e termos o coração voltado para Ti, Deus, Te amando de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, Deus, alma e corpo, que possamos, como um ser integral, amar o Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.